Hoje à noite no Ukraine Today, linhas vermelhas do plano de paz. O que exatamente os Estados Unidos estão oferecendo à Ucrânia e por que isso parece uma pressão para se render a situação no campo de batalha? Relatórios dizem que as forças russas avançaram para Seversk, na região de Donetsk. Armas para a Ucrânia, o que nossos parceiros estão enviando e como isso pode mudar a guerra. O Dia da Dignidade e da Liberdade, a disposição dos ucranianos em defender valores democráticos e interesses nacionais. Tudo isso e muito mais agora mesmo. Olá, eu sou Volodymyr Robson e este é o Ukraine Today. Por favor, inscreva-se e aperte o botão de curtir. Vamos às notícias! Começamos com a quente direção de Pokrovsk. Os soldados ucranianos transformaram essa área em um verdadeiro inferno para os ocupantes. Uma das principais tarefas das forças de defesa é cortar as rotas logísticas do inimigo. Além disso, nossas tropas continuam destruindo a mão de obra e o equipamento russos. Mais detalhes de Pokrovsk e Kupiansk no relatório. Pokrovsk pregou uma peça cruel nos ocupantes. Enquanto o inimigo lançava todas as suas forças numa tentativa desesperada de tomar o controle das ruínas da cidade destruída pelo exército russo, as forças armadas ucranianas lançaram um contra-ataque 200 quilômetros ao norte, em Kupiansk. As forças inimigas ali sofreram enormes perdas, segundo o comando ucraniano, e foram obrigadas a recuar. O inimigo foi eliminado nos arredores noroeste. Eles não estão mais lá, e isso é uma grande conquista. Na verdade, as forças armadas ucranianas cortaram os invasores russos na parte norte de Kupiansk de seus principais suprimentos de mantimentos, carne de canhão e munição. Em seguida, de acordo com o comandante Fedorenko, sua unidade e as unidades adjacentes começaram a identificar as localizações dos grupos de sabotagem russos restantes e a eliminá-los. Até o momento, a operação está quase concluída. Se você abrir um mapa que reflita mais ou menos com precisão a linha de contato, vai ver que o inimigo foi recuado de forma bastante significativa dos arredores do norte. E o que isso significa? Quanto mais conseguimos afastar as forças inimigas dos arredores do norte de Kupiansk, menos espaço e oportunidade eles têm para enviar seus grupos de sabotagem para dentro da própria cidade. Mas, infelizmente, as forças armadas da Ucrânia não podem se gabar de sucessos tão impressionantes em outro dos trechos mais quentes da linha de frente, perto de Pokrovsk ou na própria cidade. Os ataques russos lá não param nem de dia nem de noite. Parece que o Kremlin jogou todas as suas forças para capturar a cidade. No entanto, apesar de todos os esforços, o comando ucraniano destaca que nossos defensores estão segurando a linha heroicamente. A situação em Pokrovsk e nos arredores é extremamente difícil, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma ainda estamos resistindo. De acordo com os militares, a maior parte da cidade agora está no que chamam de zona cinzenta. Isso acontece quando o controle sobre o território muda constantemente de um lado para o outro, e há combates por cada entrada de prédio. Sirski também entende perfeitamente a complexidade da situação em Pokrovsk. Em particular, o comandante em chefe afirmou que as unidades das Forças Armadas da Ucrânia e outros componentes das forças de defesa continuam cumprindo suas tarefas na área da aglomeração Pokrovsk-Marnohad, apesar do fato de que a atividade inimiga permanece alta nesse setor. O inimigo continua muito ativo, mas a coordenação clara e a coesão das nossas unidades nos ajudam a resistir. Estamos trabalhando para garantir a continuidade da nossa logística e tomando medidas para interromper as rotas de abastecimento do inimigo. Apesar disso, a situação na direção de Pokrovsk continua extremamente difícil. O inimigo, independentemente de suas perdas, continua a atacar as posições das Forças Armadas da Ucrânia. O comandante em chefe compartilha em sua atualização operacional. Só nos últimos 4 dias, na direção de Pokrovsk, as perdas totais dos ocupantes chegaram a 487 militares, dos quais 350 são irrecuperáveis. O fundo de troca está sendo reabastecido com soldados russos capturados. Por motivos de segurança, o comando ucraniano não divulga mais detalhes sobre a situação na direção de Pokrovsk. No entanto, eles podem falar sobre operações especiais já concluídas na linha de frente. Por exemplo, o chefe da direção principal de inteligência, Kirilo Budanov, concedeu uma entrevista na qual compartilhou detalhes de uma das operações aerotransportadas mais ousadas do GUR, durante a qual as forças especiais, após garantirem certas posições atrás das linhas inimigas, conseguiram romper e estabelecer um corredor terrestre completo. Naquela ocasião, o próprio Budanov estava por perto e comandava a operação. Por que uma operação dessas era necessária? E por que foi realizada exatamente dessa forma? Porque a situação era extremamente tensa e crítica. Quero lembrar que tudo isso aconteceu em meio a declarações oficiais da Federação Russa sobre a captura da cidade, quando Gerássimo relatou a Putin que a cidade havia sido tomada.
E aqui é preciso entender como estava a situação naquele momento. Nada mais teria funcionado. O que fizemos nos permitiu ganhar um tempo precioso para que as principais unidades das Forças Armadas pudessem se aproximar da cidade com calma, ou o mais calmamente possível, para reforçá-la. Vamos colocar dessa forma. É possível que, enquanto conversamos, unidades especiais do GUR estejam realizando outra operação especial na direção de Pokrovsk. Canais militares públicos já estão noticiando a limpeza de Pokrovsk, ataques às linhas de suprimento inimigas e o estabelecimento de rotas logísticas alternativas para as Forças Armadas ucranianas. Então, tudo o que podemos fazer agora é esperar pela confirmação oficial das boas notícias por parte do comando ucraniano. Estamos recebendo relatos de que tropas russas avançaram em Seversk, na região de Donetsk. A informação vem, em particular, do analista militar do Bild, Julian Hepke. Isso é verdade? E o que está acontecendo em outras áreas? Os detalhes a seguir. Na noite de 20 de novembro, a Ucrânia atacou uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, a refinaria de Ryazan, pela segunda vez em uma semana. Claro, isso é bom. Além disso, explosões foram ouvidas em Novomoskovsk, na região de Tula. Também houve um incêndio em uma subestação na cidade de Hilsk, região de Kursk, que causou quedas de energia. Essa refinaria fornece principalmente combustível e lubrificantes para Moscou e a região de Moscou, sendo fundamental não só para o fornecimento de gasolina e diesel, mas também dos respectivos óleos de motor. Essa refinaria é vinculada ao Ministério da Defesa do país ocupante, atualmente prestando apoio logístico com combustível, óleos de motor e outros componentes. Os russos não conseguem esconder ou disfarçar seus alvos militares, seja em seu próprio território ou na Ucrânia. Neste vídeo, um F-16 da Força Aérea Ucraniana está perseguindo um míssil russo KH-101, que mais uma vez está voando para matar alguém. A notícia parece estar sendo reportada pelo analista militar do Bild, Julian Hepke. Segundo as informações dele, o exército russo avançou em Siversk, na região de Donetsk, supostamente capturando 20% do território. Na direção de Kupiansk-Klinin, os ocupantes realmente concentraram um grupo de ataque com cerca de 90 mil soldados. Esse é considerado um dos grupos de ataque mais fortes do inimigo, depois da direção de Pokrovsk. O objetivo estratégico dos ocupantes é criar condições para um cerco de flanco às posições das forças de defesa da Ucrânia. A situação é difícil, mas dizer que os ocupantes alcançaram sucessos táticos significativos ou ainda que atualmente controlam uma parte substancial de Siversk, essa informação não foi confirmada. Apenas Trump e os Estados Unidos têm o poder de finalmente acabar com a guerra. A Turquia está pronta para oferecer uma plataforma para negociações. Isso foi declarado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Se a Rússia não aceitar sentar-se à mesa de negociações nos termos americanos no após o ataque MSU, o lado ucraniano pode receber mísseis de cruzeiro Tomahawk, que têm um alcance de até 1.600 quilômetros. Na Conferência de Segurança de Berlim, o presidente do Conselho da Airbus, René Obermann, sugeriu que os países europeus considerem o envio de armas nucleares táticas para dissuadir a Rússia. Este é um elemento de pressão político-militar dos Estados Unidos sobre a Federação Russa, justamente no momento em que acordos de paz para encerrar a guerra na Ucrânia poderiam ser assinados. Em outras palavras, eles estão deixando claro quais cenários podem se desenrolar caso a Federação Russa não aceite sentar-se à mesa de negociações. Ou seja, os Estados Unidos, por meio de seus parceiros europeus, já estão sinalizando para a Federação Russa que continuarão com a política de aumento da presença nuclear no continente europeu. A possível implantação de armas nucleares táticas é uma resposta à ameaça representadas pelos mísseis Iskander russos posicionados em Kaliningrado e Belarus, que são capazes de transportar ogivas nucleares táticas. Os últimos dias trouxeram ótimas notícias para a Ucrânia em relação ao fornecimento de armas. Mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea Terrahawk Paladin, e isso não é tudo. Mais informações na matéria. Ainda mais ajuda e apoio. O chanceler alemão prometeu equipar o exército ucraniano com sistemas de armas de longo alcance, mas Merz não revelou detalhes sobre a quantidade de mísseis ou os prazos de entrega. Há meses, estamos trabalhando intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de fogo de longo alcance, como chamamos tecnicamente. O exército ucraniano será equipado com esses sistemas de armas.
Ao mesmo tempo, o chanceler se recusou a responder à pergunta sobre a relutância anterior da Alemanha em fornecer mísseis de cruzeiro Taurus de longo alcance para a Ucrânia. Ele chamou essa abordagem de uma tática para aumentar a pressão sobre o país agressor, a Rússia. A possibilidade de operar os sistemas Taurus depende diretamente do nível de treinamento do pessoal técnico. Então, aparentemente, a questão é que apenas militares da Bundeswehr podem usar os sistemas Taurus, e treinar especialistas ucranianos exigiria um tempo considerável. A Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar para a Ucrânia. Desde o início da guerra, o governo forneceu à Ucrânia uma assistência que totaliza mais de 50 bilhões de euros. Em setembro, Berlim lançou uma nova iniciativa para adquirir drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia. A Alemanha também vai destinar mais 150 milhões de euros para comprar armas dos Estados Unidos para Kiev. A Alemanha está bem ciente das possibilidades de um confronto militar direto com a Federação Russa. Por isso, está profundamente empenhada em garantir a capacidade de defesa do Estado ucraniano e, consequentemente, no reequipamento técnico das forças de defesa da Ucrânia. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana reforçou sua defesa aérea com o novo sistema de armas britânico Terrahawk Paladin. O número de unidades entregues não foi divulgado, mas mesmo um pequeno lote desses sistemas vai aumentar significativamente a defesa aérea da Ucrânia. Para o lado ucraniano, isso significa criar, neste momento, um chamado Sistema de Defesa Aérea Pontual, ou seja, proteger instalações logísticas e militares-chave contra ataques das armas aerodinâmicas do inimigo. Principalmente, estamos falando de Vans. Esse sistema é totalmente imóvel e, consequentemente, permite seu redeslocamento para qualquer localidade. E, considerando sua operação autônoma, isso aumenta significativamente a capacidade geral da Ucrânia de combater de forma eficaz os ataques da Federação Russa a qualquer momento. A Espanha vai destinar 615 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, sendo a maior parte desse valor reservada para necessidades militares. Em primeiro lugar, trata-se de um programa para compra de armas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia junto aos Estados Unidos. O segundo é, consequentemente, o fortalecimento do sistema de defesa aérea da Ucrânia. E, consequentemente, isso também inclui apoio logístico e técnico, incluindo a transferência pela Espanha de veículos blindados pesados e armamentos que atualmente estão em serviço no exército espanhol. Após o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armas e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo usadas nas linhas de frente. O volume da produção doméstica de armas aumentou dezenas de vezes. A Ucrânia aumentou a produção dos sistemas de artilharia autopropulsada Bogdan para 20 unidades por mês. Esses são números recordes, até mesmo para países da OTAN. Uma característica marcante é que este é um calibre modificado de 155 milímetros. Este é o padrão da OTAN. Além disso, é claro, a relação custo-benefício. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia aumentaram a produção de projéteis de artilharia e atingiram um nível recorde. E estamos falando sobre aumentar a produção tanto de drones FPV quanto, consequentemente, de drones de ataque com alcance de engajamento de alvo superior a 1.500 quilômetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky afirmou que a produção de armas nacionais, especialmente balísticas e drones, é uma das principais tarefas para as autoridades e fabricantes. Também vale destacar o aumento da produção de sistemas de guerra eletrônica e radares. Neste segmento, mais uma vez, a Ukroboronprom ocupa uma das posições de liderança no mundo e, consequentemente, na produção de munições navais. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão, capazes de destruir alvos militares importantes do inimigo bem atrás das linhas. A Ucrânia está lutando pela liberdade. Apoie o jornalismo independente ucraniano para que possamos continuar contando a verdade sobre a guerra da Rússia. Clique no link na descrição para se tornar nosso patrocinador. E agora é um bom momento para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar. Obrigado e glória à Ucrânia! Nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu pelo menos 1.050 ocupantes, entre mortos e feridos. Desde o início da invasão em grande escala, já são 1.163.170 invasores russos. Só no último dia, as forças de defesa destruíram 3 veículos blindados russos, 20 sistemas de artilharia e dezenas de outros equipamentos militares inimigos. Os ocupantes atingiram Zaporizhia com bombas guiadas. Eles mataram 5 pessoas e feriram mais 8.
Prédios residenciais, uma loja e um mercado foram danificados. Odessa também foi atacada. Apesar da defesa aérea ativa, prédios civis foram atingidos. 5 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Uma casa particular foi parcialmente destruída. Casas próximas e uma oficina de reparos também foram danificadas. Em Ternopil, os socorristas continuam retirando corpos dos escombros após o ataque russo. O número de mortos já chegou a 31 pessoas. Dezenas de civis ficaram feridos, incluindo crianças. A operação de busca já dura 2 dias, o que infelizmente significa que o número de vítimas pode aumentar. As forças de defesa da Ucrânia apresentaram o caçador de Shahed, o drone interceptador P-1 Sun. O drone foi desenvolvido pela empresa ucraniana Skyfall. Donald Trump está insatisfeito tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia por não quererem assinar um acordo de paz. Foi o que disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Levitt, aos repórteres. Ela afirmou que o enviado especial Witkoff e o secretário de Estado Rubio passaram o último mês trabalhando duro em um novo plano de paz, que, segundo ela, é um bom plano. O enviado especial Witkoff, Marco Rubio, tem trabalhado discretamente em um plano há cerca de um mês. Eles têm dialogado com ambos os lados, Rússia e Ucrânia igualmente, para entender o que esses países estariam dispostos a assumir para alcançar uma paz duradoura e estável. É assim que se chega a uma negociação de paz, certo? Foi assim que funcionou com Israel, em relação a Israel e Gaza e todos os países árabes do Oriente Médio. Foi assim que conseguimos aquele acordo histórico, que a ONU, aliás, votou para se comprometer e aceitar essa semana, o que foi um momento monumental. Então, eles têm mantido diálogo com ambos os lados e essas conversas continuam. Como sempre, não vou discutir os detalhes desse plano enquanto ele está em andamento e ainda está em evolução, mas o presidente apoia esse plano. É um bom plano para a Rússia e para a Ucrânia e acreditamos que ele deve ser aceitável para ambos os lados. E estamos trabalhando muito para que isso aconteça. O secretário do Exército do ZEUA, Dan Driscoll, e a encarregada de negócios do ZEUA na Ucrânia, Julie Davis, realizaram uma reunião com a liderança ucraniana. Davis classificou as conversas como construtivas. Na página da Embaixada do ZEUA no X, ela escreveu: "O momento finalmente está do lado da paz, a paz que os ucranianos tanto desejaram." O presidente da Ucrânia, Zelensky, comentou sobre a reunião em seu pronunciamento noturno. O lado americano apresentou suas propostas, os pontos de um plano para acabar com a guerra, sua visão. Desde os primeiros dias desta guerra, tivemos uma posição extremamente simples. A Ucrânia precisa de paz, uma paz real, do tipo que não será quebrada por uma terceira invasão, uma paz digna, com condições que respeitem nossa independência, nossa soberania e a dignidade do povo ucraniano. E são exatamente essas as condições que devemos garantir. Eu destaquei o que é fundamental para nós e concordamos que nossas equipes vão trabalhar nessas propostas para garantir que tudo seja real. Não faremos declarações contundentes e estamos focados em um trabalho claro e honesto, a Ucrânia, os Estados Unidos e nossos amigos e parceiros na Europa e ao redor do mundo. Neste momento, o chamado plano de paz, que a mídia discute ativamente, parece uma pressão para que a Ucrânia se renda. Ou, parafraseando, para mim pessoalmente, esse plano, se é que realmente existe, parece uma tentativa de forçar a capitulação da Ucrânia. O que exatamente esse documento contém, a seguir. Fique de olho! Um plano sem a Ucrânia, negociações sem o Congresso. Eles já estão discutindo a Ucrânia, vendendo, revendendo e vendendo de novo. A administração de Donald Trump deu sinal verde para um plano de paz composto por 28 pontos, um documento que foi desenvolvido secretamente nas últimas semanas com representantes da Federação Russa, mas sem a participação da Ucrânia. O presidente deixou claro que é hora de parar com as mortes e chegar a um acordo para acabar com a guerra. Trump acredita que há uma chance de acabar com essa guerra sem sentido se houver flexibilidade, afirmou um representante da Casa Branca. O principal arquiteto do plano foi o enviado especial Steve Witkoff, que, junto com o negociador russo Kirill Dmitriev, se reuniu em Miami para discutir os parâmetros do futuro acordo. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o genro do presidente Jared Kushner também participaram do desenvolvimento. O plano foca em oferecer garantias de segurança para ambos os lados, a fim de garantir uma paz duradoura. Inclui o que a Ucrânia quer e o que ela precisa para uma paz duradoura, diz um dos oficiais americanos.
O próprio documento ainda está sendo mantido em segredo, mas alguns de seus detalhes já se tornaram conhecidos por algumas fontes. Assim, os 28 pontos estão divididos em 4 blocos principais: paz na Ucrânia, garantia de segurança, Europa e o futuro das relações dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. E embora a Casa Branca assegure que o plano contém o que a Ucrânia quer e o que ela precisa para uma paz duradoura, os detalhes do projeto estão levantando cada vez mais perguntas. Todos os esforços deles chegaram a um beco sem saída e agora, aparentemente, estão tentando avançar em diferentes frentes. Segundo a mídia ocidental, o plano prevê a transferência de territórios no leste da Ucrânia para a Rússia, principalmente partes das regiões de Donetsk e Luhansk, que atualmente ainda estão sob controle de Kiev. Na prática, isso é um acordo com as exigências da Rússia em relação ao Donbás, embora Moscou levasse anos para conquistar esses territórios por meios militares. Atualmente, a Ucrânia controla cerca de 15% da região. Segundo a versão de Trump, essas zonas deveriam se tornar desmilitarizadas, formalmente sob controle russo, mas sem o envio de tropas. Ao mesmo tempo, o Estado terrorista supostamente pagaria aluguel pela administração do Donbas. A Ucrânia formalmente não altera suas fronteiras, mas na prática permite que Moscou governe o território em troca de dinheiro. Para as regiões de Kherson e Zaporizhia, o plano propõe congelar a linha de frente nas posições atuais. Os detalhes ainda não foram divulgados. O plano também impõe restrições ao exército ucraniano, reduzindo seu efetivo, proibindo missões estrangeiras e impondo limitações aos sistemas de armas, incluindo a capacidade de ataques de longo alcance. O documento menciona a redução gradual da ajuda militar americana e a proibição do envio de tropas ocidentais ao território ucraniano após o fim da guerra. Na prática, isso significa a rejeição da entrada na OTAN, algo que Moscou vem exigindo desde 2014. Em troca, a Rússia promete não atacar a Ucrânia ou outros países europeus e formalizar esse compromisso em lei. Me parece que a administração acredita que o que mudou é que Zelensky agora está em apuros e que Zelensky está politicamente enfraquecido do ponto de vista da Casa Branca. E talvez seja por isso que Trump está ficando em silêncio e não comenta sobre isso de forma alguma, para não, de certa forma, ao criticá-lo, acabar atraindo mais apoio para Zelensky. Eu entendo que nem toda crítica vai ajudar Zelensky e sua popularidade, mas basicamente vemos que o presidente está ficando em silêncio e só podemos buscar diferentes razões para isso. Mas do ponto de vista da administração, eles veem que há um escândalo na Ucrânia. Eles veem que o presidente da Ucrânia agora pode concordar com um acordo que antes não aceitaria. O quanto disso é realmente verdade, nós não sabemos, mas vemos que ainda existem esforços de Witkoff e Dmitriev que estão tentando se unir em seu êxtase amoroso e começar a ganhar dinheiro. E o principal que essa administração quer e o que a Rússia quer é que as pessoas simplesmente ignorem a Ucrânia, mas a Ucrânia continua sendo uma pedra no sapato deles. Além disso, o plano de paz de Trump inclui uma cláusula para o reconhecimento da língua russa e garantias para a Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, uma posição que o Kremlin vem promovendo há décadas. Isso está preparando a Ucrânia para ser absorvida pelo Império Russo. Do outro lado do oceano, a reação é mista. Alguns senadores e congressistas souberam do projeto pela imprensa. Lindsey Graham enfatizou: uma paz assim só é possível com garantias firmes de segurança para a Ucrânia. Tom Bacon comparou as ações de Trump a Munique em 1938, alertando que qualquer tentativa de apaziguar um agressor sem envolver a vítima só acelera novas ameaças. No ZOI, na Europa, acredita-se que o plano pode ser ajustado após consultas com Kiev, mas os céticos estão convencidos de que o quadro proposto muda radicalmente o equilíbrio de poder, aumenta a pressão da Rússia e enfraquece a posição da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o governo Trump insiste que o objetivo do documento é acabar com a guerra e alcançar uma paz duradoura, usando mecanismos de flexibilidade e negociação em vez de escalada militar. Os EA esperam que o presidente Zelensky assine o plano de paz americano até o Dia de Ação de Graças, ou seja, até 27 de novembro. Isso de acordo com o Financial Times. O relatório diz que o acordo seria então enviado à Rússia e todo o processo deve ser finalizado até o início de dezembro. No entanto, o veículo observa que esses prazos são improváveis, já que Kiev já declarou que vários pontos do acordo proposto são linhas vermelhas para a Ucrânia. Hoje, a Ucrânia celebra o Dia da Dignidade e da Liberdade, ligado ao início de 2 eventos decisivos na história do nosso país: a Revolução Laranja de 2004 e a Revolução da Dignidade de 2013.
Naquela época, os ucranianos declararam abertamente sua disposição de defender os valores democráticos e os interesses nacionais. Glória à Ucrânia! Glória aos heróis! Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado pelo seu apoio. Força aos defensores da Ucrânia. Não se esquece de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Até a próxima!